Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje é aula de matemática. Peguem o livro de vocês e abram na página 92, tá certo? Hoje o assunto é metade. Tem aí uma imagem com um chocolate, né, inteiro. Depois ele está partido ao meio, está dividido. Tá certo? Então, aí tem uma barra de chocolate e depois tem uma barra dividida, a barra partida ao meio. Mateus e Tiago querem muito comer chocolate. Como só tem uma barra, mamãe dividiu o chocolate em 2 pedaços. Assim, cada um come uma parte do chocolate. A essas partes, damos o nome de metade ou meio. Certo? Então, quando a gente parte algo ao meio, uma pizza, quando a gente parte ao meio, um biscoito, quando a gente parte ele ao meio, nós chamamos de metade ou meio, ok? Agora, olhem aí nessa curiosidade, prestem bastante atenção. Metade ou meio é cada uma das partes iguais provenientes da divisão do inteiro por 2. Juntando as duas metades, formamos o inteiro, ok? Então, se eu juntar essas duas barrinhas que foram partidas, vai formar o inteiro, ok? Vai formar uma barra inteira. Então, a metade, ela é proveniente da divisão também, tá certo? Muitas vezes, pra gente saber quantos cada um vai ficar, quando a gente vai partir, quando a gente vai dividir alguma coisa, a gente usa a divisão, certo? Então, aí no livro de vocês, nesse quadrinho verde, tem aí, ó, representa-se a metade ou meio assim, um tracinho e o 2 embaixo. A gente lê, tá certo? Um meio. Percebemos então que quando dividimos o inteiro por 2, encontramos duas partes iguais, as quais podemos representar como um meio cada uma, ok? No caso, ou pode ser um meio, muita gente chama um terço, ok? Aí veja a ilustração, olha aí uma barrinha inteira dividida em 2, uma pintada e uma branca. Partes iguais têm o mesmo tamanho, portanto, os números fracionários representam partes de um inteiro. Essas partes são chamadas de fração, tá certo? Então, essas partes, quando a gente divide ela e coloca desse mesmo jeito aqui, ó, um meio, ok? Esse sistema, né, de escrita, nós chamamos de fração. Um meio, uma barra, a gente partiu em duas metades, ok? Formando um meio. Então, a gente lê-se assim e se identifica dessa forma, um meio. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma banana, ok? A banana, ela está inteira, tá certo? Então, eu tenho aqui uma banana inteira. Eu quero dividir ela ao meio. Eu vou dividir a minha banana com Alan. Então, eu vou partir a minha banana, ó, ao meio. Ó, parti ao meio. A minha banana eu parti ao meio. Então, eu tenho um meio, ok? Eu tenho um meio, porque eu parti o inteiro, uma banana inteira, tá certo? Um inteiro, eu parti ao meio. Então, eu tenho um meio, tá certo? Eu tenho um meio dessa banana. Então, eu posso escrever assim, representar, né, matematicamente, ou escrever um meio, ok? Agora, vocês vão realizar, tá certo? As páginas 92, 93, 93 e a página também 94 do livro de matemática, ok? Na página 95, tá certo? Até 94, vocês vão responder. Depois da 94 tem
a página 95, né, lógico. E nós temos aí terça parte, é uma continuação do que a gente acabou de ver, de estudar, tá certo? Que é a metade. Essa daqui que a gente estudou é a metade. 1/2 é a metade, tá certo? É quando eu tenho alguma coisa inteira e parto ao meio, tá bom? É a metade. O meio, né? Agora vamos ver na página 95, terça parte. Terça parte é quando a gente divide em 3 partes. Então, é como se eu tivesse uma banana aqui e vou dividir ela, ao invés de dividir em 2, eu vou dividir em 3 partes, ok? Por isso que se chama terça parte. Vamos lá, página 95. As figuras abaixo foram divididas em 3 partes. Aí vocês estão vendo, a melancia partida em 3, o pão, o biscoito, não dá para identificar bem o que é dividido em 3. A mesma coisa tá embaixo, agora só que tá em branco, é como se estivesse mostrando aí que foi dividido, que foi repartido alguma coisa, tá certo? Os alimentos. A parte pintada de cada figura corresponde à terça parte, ou 1/3 da figura para representar matematicamente a terça parte, ou 1/3. Usamos a escrita fracionária 1/3, tá certo? 1-3. Então, aqui, tá certo? É 1/2, é quando eu parto uma coisa ao meio. Quando eu parto uma coisa ao meio, ok? E 1/3... Um terço é quando eu parto uma coisa em 3 partes, ok? Então, é a mesma coisa que eu pegar uma banana, só que agora eu vou dividir em 3, tá certo? Aqui, ó. Dividir em 3 partes, tá certo? Aqui não tá igual, tá, gente? Mas tem que ser igual. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Ok, ó. Então, eu parti a banana em 3 partes iguais. Então, juntando, forma uma banana inteira. Ok? Então, eu parti em 3 partes, ó. Então, eu tenho 1/3. Ok? Para formar um inteiro, precisamos de 3. Aí, vocês estão vendo aí, 3 e embaixo 3. Então, para quando a gente vai formar um inteiro, nós precisamos de 3 partes, tá certo? A gente precisa de 3 partes dessa para formar um inteiro, tá vendo? Juntando, eu vou formar uma banana, ok? Separando, eu tenho 1/3, ok? Aí, vocês vão realizar também a página 95 e 96 do lado A, tá bom, meus amores? E no livro de reforço também eu vou deixar algumas páginas para vocês realizarem, tá bom? Sobre 1/2 e 1/3, ok? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus.